E vai bombar, Deus vai dar vitória. Glória a Deus. Ali está o apóstolo Renê, juntamente com a primeira dama, a Fiamma. E companhia com a Tita só passando de fase. Que Deus em Cristo abençoe. O povo de Deus, ele é alegre. Que Deus em Cristo abençoe. Irmãos, desde quando eu vim em Salvador, vim da Assembleia de Deus, pastor Marcelo estava falando a respeito de obra. A Bíblia, ela diz no livro de Isaías que Deus, ele falou: aqui enviarei. Então eu aprendi na minha visão, na visão da Bíblia, que nós, para fazer a obra, como o pastor Marcelo, ele está instruindo a igreja ela tem que ter um preparamento para ir para o campo. Porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, para que esses poucos ceifeiros possam ir para o campo, deve ter uma orientação, porque aí fora estão os chacais, aí fora estão os falsos profetas, e aí fora estão os bombeiros para apagar a nossa chama. Então, se nós tivermos com conhecimento, o apóstolo Paulo instruindo, ele fala: olha, crescer na graça e no conhecimento. Sou pentecostal, rodo mesmo, quebro a asa, mas o conhecimento, ele é primordial. Eu aprendi desta forma com a Bíblia. Então devemos aprender a Bíblia, que a Bíblia é a bússola do crente. Se nós não aprendermos com esta bússola, nós iremos cair. Não é assim, irmãos? Irmãos, então aqui, para não tomar o tempo, o pastor Marcelo já congregou comigo, sabe que eu sou chato em relação ao horário. A obra de Deus, ela tem início e tem fim, tem princípio e tem fim. Então, abra comigo aí, irmãos. Não vai ser palavras da minha boca, porque ai de mim se eu falar palavra da minha boca. A espada de Deus, ela desce com a veemência no meu coração. Abra aí comigo, irmãos, livro de Gênesis, seu capítulo de número 37, irmãos. São palavras de Deus, que a Bíblia, ela tem os seus 66 capítulos, e aqui não tem um livro com meu nome. Meu nome é complicado, é russo. Então aqui é o livro que Moisés, ele escreveu. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 37, o versículo de número 1. Irmãos, eu prometo que irei falar aquilo que Deus, ele colocar na minha boca. Aleluia. Amém? Amém. Gênesis capítulo 37. Antemão, já fala para o teu irmão: o bombeiro não vai apagar o fogo que está no teu coração. Fala com ele aí, fale. Pode falar. Fale. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ninguém consegue conter. Então o bombeiro não vai apagar esse fogo que está no teu coração, não. Ele não vai apagar, não. Sabe por quê? É o Espírito de Deus. Ele geme dentro do crente. Gênesis 37. Eu vou entregar tudo, não vou levar nada para cá. Eita Deus. Gênesis 37, versículo de número 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia o que, irmão? Má fama. E trazia o que? Má fama. Trazia uma fama deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica atalá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os seus irmãos. Todos os Irmãos. o odiara e jamais não lhe falava pacificamente. Vou encerrar agora. Tendo José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiara Ainda mais. Pode se assentar, irmãos, dando glória. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus, Mistério, Jesus. Ele é poderoso.
Glória a Deus, aleluia. Irmãos, para os irmãos entender a trajetória de Jacó, eu quero falar a respeito do reflexo do pai. O reflexo do pai. O reflexo da mãe. Vou repetir. O reflexo do pai. O reflexo da mãe. A Bíblia, ela vai dizer no livro de Gênesis, o seu capítulo 25, verso de número 27. A Bíblia, ela vai falar que Jacó, juntamente com Esaú. A Bíblia vai dizer que um certo dia, Esaú, ele foi para o campo para caçar, porque segundo a Bíblia diz que Esaú ele era caçador, homem perito, homem hábil, homem sábio. Vai para o campo para tentar colher alguma coisa, para tentar caçar alguma coisa, para fazer a sua comida juntamente para o teu pai degustar. Mas a Bíblia diz que nesse dia Esaú ele veio com as suas mãos vazias. A Bíblia ela vai dizer que chega Jacó, entra no cenário e faz uma proposta para Esaú. Olha, Esaú, se você vender a tua primogenitura, eu te dou pão e também te dou um prato de guisado. A Bíblia vai dizer que Esaú toma a palavra e diz da seguinte forma: para que me vale esta primogenitura, porque eu fui para o campo, tentei caçar e não cacei nada, tentei trazer alguma coisa e não consegui nada. Essa primogenitura para mim não vale de nada. Jacó entra na história e fala: olha, então se você jurar e me vender a sua primogenitura, eu preparo um prato de guisado para você comer, e eu te dou pão. Estarei colocando tema nesta palavra aqui, nesta pregação: não venda o seu direito. A Bíblia ela vai dizer que agora entra Jacó, usurpa a primogenitura de Esaú, e agora a Bíblia vai dizer que Isaac ele amava mais a Esaú do que a Jacó. A Bíblia também vai dizer que Rebeca amava Jacó. Então eu falei do reflexo do pai e eu falei do reflexo da mãe. Ou seja, eu estou falando de um reino dividido. E se tem um reino dividido, coisa horrenda a qual o Senhor dos Exércitos ele não bate palma. Então eu entendi com esta palavra desta noite que dentro da casa de Jacó, dentro da casa de Esaú, tinha o reino dividido. Eu disse o quê? Tinha o reino dividido. Reino dividido, Deus não se faz presente. Reino dividido, Deus não tem parte. Reino dividido, Deus ele não dá vitória. Ainda não comecei a pregar não. Eu estou falando, Deus não abre mão da tua palavra. Aleluias. Não abra mão do seu direito. E aqui você vai ver que eu li o Gênesis capítulo 37 e eu pude entender que o acontecimento que refletiu na vida de Jacó aconteceu na vida de Isaac. O que aconteceu na vida de Esaú aconteceu na vida de José. O que aconteceu na vida de Esaú, o que aconteceu na vida de Jacó aconteceu também na vida de José. Só para você entender a mensagem. Ora, vista que no século que nós estamos vivendo, Jacó, ele comprou a primogenitura de Esaú, o direito de ser o primeiro, o direito de ser aprovido, o direito de alcançar as bênçãos do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa, meu querido: Jesus, ele não vendeu o direito dele. Sabe por quê? Quando ele estava recebendo as bofetadas, quando ele estava recebendo aquela cruz, quando ele estava recebendo aquela chicotada, Jesus, ele não vendeu
seu direito. Mas quando eu olho para este século 21, quantos estão vendendo o seu direito de adorador, o seu direito de profeta? Estão vendidos. Geração vendida. Verdade. Estão vendendo o seu direito. Mas a palavra hoje é para você não vender o direito. Não vende o seu direito de morar no céu. Aleluia a Deus. Não vende o seu direito de estar à direita do Pai, ceando com Jesus Cristo de Nazaré. Não venda o seu direito. Mas com Esaú foi diferente. Esaú ele não hesitou. Esaú ele vendeu o direito de ser o primeiro. Esaú ele trocou a bênção dele pela maldição. Por quê? A bênção era para Esaú, mas Esaú ele não deu credibilidade, o direito de ser o primeiro. Quantos na casa de Deus, infelizmente, estão vendendo o direito? Deus dá um plano de santificação, Deus dá um plano de purificação, coloca uma coroa na cabeça, limpa as vestes, mas depois volta para o mundo. Mas eu quero te dizer nesta noite, não venda o seu direito. Não venda o seu direito, não. Porque o que Deus ele tem para você é coisa grande. Não venda o seu direito. Então eu estou falando do reflexo do passado que atingiu o presente. E já no capítulo de número 37 você vai ver o reflexo que aconteceu com Isaac, o que aconteceu também com Esaú e também o que aconteceu com Jacó. Agora você vai entender que agora inicia-se a história de Jacó. A Bíblia ela vai dizer que José, tendo 17 anos, ele apacentava juntamente com seus irmãos o rebanho. Mas a Bíblia também ela faz questão de dizer que Jacó ele também amava mais José do que aos seus irmãos. Eu aprendi uma coisa com Deus e com a Bíblia: o amor de Deus ele é incondicional. O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus não é um amor frajuto. O amor que aparentemente parece ser verdadeiro, mas não é. O amor de Deus ele é diferente. O amor de Deus ele é verdadeiro. Esse é o amor de Deus. E agora você vai entender que o reflexo de Isaac refletiu também na vida de Jacó. Por que você está falando isso? Sim, o reflexo de Isaac refletiu na vida de Jacó. Porque Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó. Então, infelizmente, Jacó fez a mesma coisa. Amara mais José do que aos seus irmãos. Eu aprendi que uma família não tem filho xodó. Ou você ama o teu filho, ou você não ama. Eu aprendi uma coisa aqui na casa de Deus: eu não posso te amar o próximo que está à minha direita e posso aborrecer o que está à esquerda. Não. Então esse amor não é verdadeiro. Esse amor é falso. Então o amor de Jacó não era o amor de pai. Não era o amor de pai. Por que motivo? Jacó simplesmente, ele amava simplesmente a José mais do que aos seus irmãos. E a Bíblia ela faz questão de dizer, pastor Renê, que José agora ele tem um sonho. Sonho é esse que ele estava no campo, o seu feixe, ele ficou de cabeça para cima e os feixes dos seus irmãos ficaram de cabeça para baixo. A Bíblia diz que José, por ser um jovem inexperiente, por ser um jovem que ainda estava passando por um processo de aprendizado, estava amadurecendo, José chega para os seus